Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tama Gocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om. Boa noite, oficialmente a todos. Gratidão pela companhia dessa sanga. Essa noite, então, nós vamos dar continuidade à palestra número 2 de Swami Dayananda, no livro Introdução ao Vedanta. Prosseguiremos a partir da última linha da página 33. Eu vou lhes dizer uma coisa que tem a ver com as suas experiências do dia a dia. Se houvesse uma pessoa intrinsecamente carente, ela jamais poderia rir. Mas é possível fazer rir até mesmo alguém cuja vida é uma sequência de tragédias. Vamos dizer que uma pessoa tenha sofrido um acidente e esteja hospitalizada, cheia de parafusos e se sentindo bastante amargurada. Eu vou visitá-la e conto uma piada, tentando consolá-la. Nesse momento, ela começa a rir e só depois é que põe as mãos nas costas, que estão doendo. Fica claro que, apesar de todas as limitações em termos de dinheiro, de saúde, de corpo físico e de emoções, de intelecto, etc., eu sou capaz de rir. E por quê? Porque a alegria, a plenitude não parecem estar ligadas a essas limitações. Digam-me, quando vocês estão felizes, seja porque viram algo belo, esplêndido, ou porque descobriram a solução de um problema que estavam tentando resolver, ou em virtude de ouvirem uma música bonita, nesses momentos de plenitude que todo mundo tem, a pessoa carente está ali presente? Se essa pessoa estivesse presente, nos momentos de alegria, qualquer que seja a causa desta, poderia realmente haver alegria? Um segundinho que eu estou trocando aqui a rede. Está instável. Ser feliz e ao mesmo tempo ser carente, incompleto, essas duas coisas não podem acontecer juntas ao mesmo tempo. A luz e a escuridão são opostas entre si. Onde existe luz, não pode haver trevas. Analogamente, se me sinto carente, eu não sou feliz. E se sou feliz, não me sinto incompleto. Portanto, sempre que desfruto de um momento de alegria, eu não me vejo ali como uma pessoa carente, e sim como alguém que não precisa de nada temporariamente. Fica muito claro, então, que eu fico feliz apesar de mim mesmo. Isso porque não solucionei as minhas limitações de ordem física, econômica, de status social e muito menos as de ordem intelectual. Mas, apesar de todas as limitações, me vejo como uma pessoa feliz. Isso quer dizer que, para ser feliz, livre e feliz, não é necessário que eu dê um jeito nessas limitações. Essa experiência de felicidade se torna a própria base da nossa busca. Se nunca tivéssemos experimentado um momento de felicidade na vida, não haveria qualquer busca. Essa própria experiência me fornece um ideal. Ela me revela exatamente o que eu poderia ser
E, uma vez que eu tenha tido tal conhecimento, já não me satisfarei com nada inferior. Isso é verdadeiro com relação a qualquer atividade sua. Por exemplo, vamos dizer que você tem o hábito de cozinhar e que tenha consciência do quanto é bom cozinheiro. Então, numa ocasião, você convida alguns amigos para uma festa em sua casa e todos elogiam os pratos que você preparou. Você, porém, não ficou satisfeito, pois sabe que poderia ter feito ainda melhor, já que possui o conhecimento do quanto é capaz nessa atividade. Em outras palavras, uma vez que você conhece sua própria excelência, já não poderá se contentar com nada menos do que isso. Você pode até buscar novas situações nas quais ache que obterá felicidade. O próprio fato de que em alguns momentos eu posso me ver como uma pessoa feliz mostra que ser feliz e livre é ser eu mesmo. Eu não reclamo de nada que seja natural para mim. Ninguém vai a um oftalmologista se queixar de que seus olhos veem, pois, se fosse, o médico perguntaria: o que eles veem? Alguma coisa que não existe? Ou você vê dois objetos onde há só um? Ou será que você não vê as cores? Qual é o problema? Você não consegue ler? Ou não enxerga aquelas letras lá de longe? E você responderá: não, eu vejo tudo isso muito claramente. O meu problema, como eu já lhe disse, é que meus olhos veem. O simples fato da pessoa fazer esse tipo de reclamação leva o médico a compreender o problema rapidamente. Ele diz então: eu vejo, agora compreendo o seu caso. O seu problema é outro, totalmente diferente. O fato de que meus olhos veem não é um problema, mas se eles não veem, aí sim temos uma dificuldade. Se meus ouvidos escutam, está tudo bem com eles. Se eles não ouvem, temos um problema. Se o alimento que como todo dia é digerido, está tudo certo. Mas se a digestão não acontece normalmente, temos um problema. Se o coração bate, se o pulso tem seu ritmo normal, não é problema. Mas se o coração bate demasiadamente rápido ou então muito devagar, temos um problema. Portanto, compreendam, o que é natural não é um problema e dá motivos para lamentações, e não dá motivos para lamentações. Analogamente, se a minha natureza fosse a infelicidade, eu estaria muito feliz sendo infeliz. Mas ninguém fica feliz sendo infeliz. Ninguém diz: hoje eu tive alguns infortúnios e estou muito feliz por isso. Tampouco você não se congratula com alguém que está cabisbaixo, dizendo: ei, você parece estar infeliz hoje, parabéns. Por outro lado, se eu vejo uma pessoa feliz, não me compadeço dela falando: por que você está feliz? Por favor, não fique assim, você é um homem bom, essa felicidade não deveria recair sobre você. Estou muito penalizado por isso estar lhe acontecendo. Logo, você, que é uma pessoa tão caridosa, não deveria estar feliz de alguma forma, ou de forma alguma. Eu não consolo ninguém que está feliz. Bem, isso já é muito claro para vocês. Não é preciso que eu venha lhes dizer, pois vocês já expressam na sua linguagem e no seu comportamento do dia a dia que ser feliz é natural. Ninguém se compadece de uma pessoa que está feliz. Nem tampouco um homem feliz tem um problema. Ele não fica se queixando: oh, hoje eu estou feliz. Não sei como isso foi acontecer comigo. Ninguém reclama por estar feliz e ninguém quer ficar infeliz. Daí fica muito claro que ser feliz é ser você mesmo. E que estar infeliz não é natural. É muito evidente que ser feliz é ser eu mesmo e que rejeito qualquer perturbação à minha felicidade, assim como há uma rejeição de ordem genética e a qualquer coisa estranha que penetre em meu corpo. A infelicidade
É uma intrusa que adentrou meu coração e quero me livrar dela, pois não é algo natural em mim. Portanto, é preciso que reflitamos sobre a natureza da felicidade antes de prosseguirmos. Vamos dizer que você tenha desfrutado de um momento de alegria. Antes do mesmo, você não estava feliz. E depois, também não. Por algum tempo, você esteve contente. E essa felicidade ou veio do mundo externo ou de dentro de você. Essas são as duas fontes possíveis de felicidade. Se ela veio do mundo exterior, bem, o que é que existe nesse universo que eu posso chamar de felicidade? Nele estão o Sol, a Lua, as estrelas, a Terra, os outros planetas, as árvores, os pássaros, as nuvens, rios e montanhas, homens, mulheres, etc. Digam-me então, por favor, de todos os objetos, qual é aquele que se pode dizer que é a felicidade? Haverá um objeto no mundo externo que eu possa chamar de felicidade? Assim como existem maçãs, limões, uvas, haverá uma coisa no mundo que eu possa apontar e dizer: o nome desse objeto é felicidade? Se ela existe, então cada um de nós poderia adquirir um exemplar da mesma e guardá-la consigo. Mas não é assim. Vamos dizer que você esteja na orla de Copacabana. Ao observar os automóveis, vê que alguns deles se movimentam rapidamente numa direção, enquanto que outros carros vão na mesma velocidade na direção oposta. Uns acham que a felicidade está no lugar, outros correm para tentar encontrá-la num local diametralmente oposto. Isso está muito claro. Não é preciso que nenhum Swami venha e lhes diga: basta ficar na calçada. Quando eu estava vindo para o Brasil, um motorista de táxis nos Estados Unidos me perguntou: Swamiji, para onde você está indo? E eu respondi: para o Rio. Rio? Oh, lá todos são felizes. Ele achava que o Rio é um lugar onde só há felicidade. Seria bom que ele viesse até aqui e visse a realidade. Algumas pessoas pensam que praia é sinônimo de felicidade. Eu fui até a praia e vi. O que é essa Copacabana? Nada além de areia e pontas de cigarro. Só isso. Eu vou lhes contar uma história. Um casal foi até o Havaí em lua de mel. Já na praia, o marido se afastou da sua mulher para ir a algum lugar sozinho. Então, ela conheceu outro homem. Tendo ficado muito atraída pelo mesmo, foi-se embora com ele, abandonando o marido, que se sentiu rejeitado. A partir daí, sempre que pensava nas praias havaianas, ele ficava triste. E algum tempo depois, ele não podia mais pensar em praia nenhuma. Posteriormente, bastava ele pensar em areia que já ficava deprimido. A praia não é senão areia e tocos de cigarros. Não existe felicidade em nenhum lugar específico. Muito menos se pode dizer que ela está em um determinado objeto. Nesse mundo existem inúmeros objetos, como uma maçã, o sol, a lua, as montanhas, os rios, as pedras, mas nenhum deles pode ser chamado de felicidade. Assim como felicidade também não é um atributo que qualifique qualquer objeto, como a cor verde que qualifica uma folha. Se nenhum objeto tomado isoladamente é a felicidade, poderíamos pensar que talvez um grupo de objetos numa dada situação, que é o que chamamos de lugar específico, pudesse sê-lo. Assim, a felicidade estaria num determinado local, como um lugar nas montanhas, uma praia, uma cidade ou Ganges. Mas isso também não é verdade, pois em todos esses locais há pessoas que estão infelizes e que querem sair dali. Por exemplo, se você subir uma montanha, vai ver que há pessoas que estão descendo. Você também não pode dizer há uma determinada hora em que eu fico feliz,
Todos os dias, às 5 horas da tarde, eu me torno feliz. Não existe um horário em que você fique feliz. Portanto, nem deixa, que é lugar, nem cala, que é tempo, nem nenhum vishaya, que é objeto, são fontes de felicidade. Agora, se nenhum desses três são a felicidade, fica muito claro que ela não está no mundo objetivo. Porém, eu ocasionalmente estou feliz, e se a felicidade não vem do exterior, ela deve vir do meu interior. Vou fazer uma pausa aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Hoje pela manhã eu estava na academia e aí começou. Na verdade, assim, eu olhei para a televisão, tinha vários televisores, né? E um deles estava no canal de vendas da Polishop. E aí eu comecei a assistir, a acompanhar, né, o programa da Polishop. E, gente, é muito interessante olhar isso com olhos vedantinos. Por quê? A Polishop, ela não vende produtos, ela vende uma promessa de felicidade. Todos os produtos estão vinculados com uma promessa de bem-estar, de plenitude, de tempo, né? Então, hoje em dia, todo mundo quer ter mais tempo, todo mundo quer ter tempo de encontrar a felicidade a tempo, né? E aí, dentro desses apelos de marketing, a gente vê isso. Compre esse produto e tenha mais tempo para desfrutar com a sua família, da felicidade, tal, tal, tal. E aí, um dos que me chamou muita atenção, que eu achei assim, muito além do óbvio, né? Foi uma cafeteira da Valita, que eles vendiam assim. Chegou a sua vez de ser valorizado, reconhecido, o centro das atenções dos seus encontros sociais. E aí era lá a cafeteira que tinha não sei quantas funções de barista, do café, do pó, do barista X, que foi enfim, feito no lugar Y, com a tecnologia Z, e que levava as pessoas à loucura, quem tomasse o café. Eu olhei e falei, gente, olha o que as pessoas conseguem fazer com café, né? É só um café, é sério mesmo que é essa promessa? Então, seja o centro das atenções. E aí, que tem um monte de gente que só quer ser o centro das atenções. E que vai comprar a cafeteira para tentar conseguir esse lugar de destaque, né? E todos os outros produtos. Acho que eu fiquei 40 minutos lá no aparelho, né? E esses 40 minutos eu fiquei prestando atenção, né, nos produtos. Acho que passaram, sei lá, 15, 20 produtos. Todos com essa mesma promessa. É uma promessa de felicidade, uma promessa de completude, de solução de uma busca, né? E assim, todos os produtos com ticket médio acima de R$ 2.000. E eu olhei e falei, caramba, né? Não é à toa que é uma potência e que tá do tamanho que tá, né? Porque é um ticket médio alto e do jeito que eles colocam para as pessoas, é dessa maneira que eles compram, né? Como solução da vida. E aí eu olhei com olhos vedantinos, né? E falei, é sobre isso tudo na vida, né? Tudo nos é colocado de uma outra maneira, diferente do significado puro e simples. A gente passa a vida sobrepondo significados para as coisas e criando uma outra visão, uma distorção do significado real e se convencendo disso cada vez mais. E eu achei muito interessante, sabe? Conseguir olhar com esses olhos e entender que tem muita gente que ainda acredita que a felicidade está nesse lugar, né? E ao mesmo tempo me senti
satisfeita por já não acreditar. E, ao mesmo tempo, vigilante para entender quais são os meus pontos de ilusão, né? Meus vasanas que me deixam em algum lugar de ignorância, porque, afinal de contas, ainda não estou iluminada, realizada, né? Então, tem que olhar aí para os meus cenários, mas já não é mais o cafezinho da Valita, né? Então, eu achei muito interessante conseguir refletir sobre isso, né? E pensei, se eu tiver oportunidade, eu vou falar disso na Sangha à noite. E aí, acho que está super dentro do contexto, né, aqui sobre os objetos. Então, eu quis trazer, assim, porque eu acho que é muito oportuno a gente conseguir, por exemplo, identificar esse movimento claramente, né, no nosso cotidiano, nas pequenas coisas. Então, eu vou abrir aqui a palavra se alguém quiser trazer algum complemento, fazer um comentário. Estamos abertos. A Gabi levantou a mão. Diga, Gabi. Variar, né? A tagarela. Então, eu achei curiosa essa observação que você fez, porque ao mesmo tempo que a gente, estou falando por mim, tá? Que eu consigo identificar que tem essas coisas no nosso cotidiano, também sinto dificuldade de sair dele, mesmo tendo a discriminação. Então, assim, é aquela coisa, o tempo todo a gente está sendo colocado no nosso campo. Seria um teste, é uma fase lá do videogame, como que a gente passa por isso, mesmo que a gente saiba, ou porque assim, a gente meio que tenta, depois desses estudos, passar por essas situações de uma forma, eu sei que está acontecendo isso, então não vou deixar isso definir se eu vou ficar feliz ou triste, ou enfim, tenta passar, estamos aqui vivendo e assim segue o caminho. Mas é muito difícil a gente conseguir ter essa discriminação o tempo todo, porque o tempo todo a gente está sendo jogado para o contrário, né? É verdade. Então, esse negócio assim da Polishop que você falou, e é engraçado, porque tudo da Polishop a gente quer comprar, tudo. Alguma coisa a gente vai achar lá que a gente quer muito. É impressionante. E realmente foi um exemplo perfeito, porque é para mostrar que realmente a gente está se prendendo aos objetos, que não necessariamente objeto físico, pessoas, lugares, né? Igual aqui ele cita os lugares, você é feliz na praia, mas tem gente que é na praia triste. Então, eu acho que incessantemente a gente fica buscando a felicidade no exterior, mas no fundo a gente já sabe que não é. Então, acho que minha opinião é que o truque é justamente a gente saber discriminar e tentar não cair, né? Minha opinião sobre porque o tema. Só discriminar não é suficiente mesmo. A consciência, ela te aproxima da solução, da cura, mas ela não te coloca no lugar de cura imediatamente, a consciência, né? A discriminação. Por exemplo, eu estava ouvindo a Glória essa semana, aliás, esse último módulo da Glória está muito especial, assim, umas aulas umas mais maravilhosas que as outras. E, se eu não me engano, foi na 72, se eu não me engano, aula 72, que ela conta a história de uma cidade onde só existiam pessoas satívicas, né? Então, pessoas que discriminavam absurdamente, assim. Tudo elas discriminavam sobre tudo. O que acontecia com essa cidade? Ela não ia para frente, porque os satívicos ficavam só discriminando e não fazia o que precisava ser feito. Aí, Ishvara teve que pegar uma meia dúzia de rajásicos e enfiar lá no meio dos satívicos para fazer o negócio acontecer, né? Porque os rajásicos tinham desejo, eram desejosos por mudanças, por aprimoramento. E aí foi quando a cidade começou a se aprimorar, a crescer e tal. E eu, hoje na academia, estava pensando uma coisa que o Mário sempre me fala. Ele fala assim: você é muito discriminativa. Para ir para academia, você só tem que enfiar qualquer roupa e ir. Você não precisa ficar pensando que exercício você vai fazer, por quê, que músculo você vai mexer, que dia que é hoje, como que você vai fazer a combinação. É só ir, né? E o Mário tem muito mais raja do que eu.
E eu, muitas vezes, me vejo me sabotando, porque daí eu estou pensando qual o plano que eu vou fazer, quanto tempo eu vou ficar em tal lugar. Quando eu olho no relógio, já nem dá mais tempo para eu ir, porque eu já tenho um atendimento na sequência, alguma outra coisa. E aí eu lembrei, eu falei, caramba, o Mário é o rajásico penetrado aqui no meu mundo satívico, né? Para ele fazer o negócio acontecer, ele foi infiltrado aqui no meu universo. E funciona assim, a minha relação com ele, né? Ele vem, dá uma pancada e fala, vamos lá, né? E aí eu vou, tipo, no tranco, sabe? E, então, assim, eu sei que eu não posso ser satívica e ficar discriminando para ir na academia, só não preciso pensar. Só que todo dia, meu modus operandi é esse. Então, todos os dias eu tenho que criar uma estratégia para não me sabotar com essas reflexões profundas das coisas que não precisam ser profundas, né? Então, é um exercício, a gente tem que estabelecer uma tática, uma forma para a gente percorrer isso. Caso contrário, a gente está sempre ali, escorregando a mesma vala, né? E cometendo os mesmos erros. Então, exige, Gabi, exige tática. Não adianta só a gente saber que a coisa acontece. A gente tem que botar uma tática combativa, aquele Vassana, aquele modus operandi, né? Que fica no repeat eterno. Então, eu digo que Maia é infalível, né? E a gente tem que ser mais infalível que Maia, porque não adianta, quando você pisca, você está caindo na mesma vala, né? E fazendo de novo, e de novo, e de novo. Se deixar todo dia de manhã, eu estou parada, do mesmo jeito que eu era desde pequena, deitada, olhando para o teto, pensando, eu preciso ir na academia fazer tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. A cabeça não para. E o corpo está lá, estático, sem fazer nada, sabe? E o tempo passando. Então, ação. A gente tem que ter uma tomada de ação e construir um plano de ação para fazer a coisa acontecer. Caso contrário, a gente vai ficar só no mundo da discriminação. Eu vivo isso. Então, essa é a minha verdade. Pode ser que alguém tenha alguma coisa aí para discordar, pode botar aqui para gente que eu possa aprender uma forma diferente de pensar. Mas tudo que eu estou vivendo hoje, vinculado com essa expansão de consciência vinda através do Vedanta, é sobre isso. Tem que tomar ação. É consciência em ação. Não adianta só ter a consciência. Yes. E o Val, o que conta pra gente, Val? Olha que interessante, né? Hoje eu estou fazendo um treinamento toda terça-feira, né, com o pessoal da Remax, e hoje foi colocado, né, 12 gatilhos para você convencer a pessoa a fazer a compra, né? E aí colocou a Polishop como referência na América Latina, que ela é a empresa que mais usa esses gatilhos. Nesta venda, o exemplo da cafeteira, ela usa os 12 e um pouco mais para fazer com que as pessoas, por isso que é um sucesso de venda, né? E aí eu tava, e até antes de entrar no treinamento, tem uma moça que fala, cara, eu adoro suas perguntas, não sei como é que você consegue, né? E realmente, a gente que vai estudando Vedanta e vem acompanhando há algum tempo, mesmo não sendo com tanta frequência, você tem um outro olhar, né? E eu faço algumas perguntas, assim, vendo com esse olhar um pouco. Eu falei, cara, como é que pode, né? Eles estão enganando, querendo ou não, estão enganando essas pessoas, e eu estou recebendo um curso para aprender a enganar, né? E aí as minhas perguntas, elas são bem opostas, daí o cara, boa pergunta, né? E eu fico vendo que ele dá uma gaguejada, mas ele responde, né? Mas o que você falou é bem isso mesmo, viu, Thaís? Eles usam esses gatilhos aí para enganar. Ele fala que é para ultrapassar o subconsciente que chega no meu dono. Ele inventa. Aí eu falei, cara, legal, muito bom. Era isso que eu queria colocar aqui. Ó, eu aprendi, né? Eu estava aprendendo Você está como aprendendo a enganar. técnica, né, Val? É a técnica, de como. Mas sabe que é interessante, né? Que ao mesmo tempo, hoje inclusive fiz um vídeo lá para Arca, né? Falando sobre essa consciência do mundo material, que a maioria das pessoas quando passa a ter a partir das experiências de expansão, começam a questionar, de fato, né? Mas por que esse mundo material? Por que tal? E é uma camada da nossa realidade, né? Então, é uma coisa de louco, porque, em princípio, quando a gente era nômade, em algum momento a gente teve que parar em algum lugar e estabelecer uma moradia, né?
E esse estabelecimento da moradia, em tese, era para ser um lugar de abrigo, que virou o que virou, né? O que a gente vê hoje, assim, suntuosidades, templos e palácios e tal. Então, a gente deixou de ver a coisa como ela é, né? Que as casas, em tese, serviam para nos abrigar, para nos colocar num lugar seguro, né? E hoje elas têm que ser muito mais do que um lugar seguro, porque se criou essa cultura, né? Essa verdade de que quanto maior, quanto mais bem acabada, quanto mais cheia de coisa, mais isso significa. E então, quando a gente vê o Vedanta, a gente começa a dar para casa o valor que ela tem, né? E para todas as outras coisas, para o nosso corpo físico, para o nosso carro, para o nosso emprego, para o nosso salário, enfim, tudo tem uma função, um significado. Então, você dentro desse mundo, né, dessa atmosfera de vendas, de residências, você vai se conectar com os significados que para você são reais, né? E naturalmente vai haver uma conexão com clientes que falem essa língua contigo, que tenham essa mesma busca, né? Que não tenham esse vislumbre, esse encantamento, essa coisa fora do normal, né? Desproporcional para uma casa, por uma casa, né? E isso não te impede de vender, mas você vai estar vendendo uma verdade que você acredita, né? Junto com esse pacote residencial. Então, quais são os significados de casa para você? Você tende a fazer a venda do que isso significa para você, né? E já a Polishop vai tentar varrer todos os significados possíveis de uma panela, né? E levar a panela para casa do cliente. Então, tudo é uma questão da busca, né? De estar alinhado, de estar vinculado a um propósito, né? E quando você se conecta com esse propósito, você naturalmente vai emanar uma energia que vai atrair pessoas que estão alinhadas ao seu propósito. E essa é a beleza também de Maia, né? Que a gente vai ajustando nossas fontes e nossas frequências e vão aparecendo outras pessoas. E eu, por exemplo, há 10 anos atrás, jamais conseguiria imaginar que eu estaria aqui sentada com pessoas tão extraordinárias, né? Acho que essa é a característica. Extraordinárias, tão fora do ordinário como somos nós, como são vocês, né? Que estaríamos falando sobre essas coisas e não sobre as outras coisas que antes eram verdade para mim, né? Então, isso tudo é a beleza, faz parte da beleza de Maia. Maia tem todas essas camadas de realidade, todas elas são convincentes. Então, o fato de você não aderir a uma metodologia Polishop de venda de casa não vai te fazer menos vendedor. Você só vai se conectar com a verdade que vai magnetizar aqueles que querem morar numa casa que tem o mesmo significado que tem casa para você. Faz sentido isso? Depois eu te explico o que eu estou fazendo. Depois eu te explico como é que eu estou fazendo. Tá, eu quero pedir desculpa para todo mundo, mas eu tenho um compromisso agora que já estava e é um pouco importante. Depois eu assisto, né? O Isso. restante dessa Tá aula, bom. tá bom? Obrigada por contribuir, mesmo, Val. Que isso, obrigado a vocês. Até Tchau. a próxima. Tchau, tchau. E aí, Cris? O que você me conta? Eu ia responder para o Val, mas ele saiu. Então responde para nós que a gente aceita. É uma provocação interessante, né? Porque pegando o que você falou, né, sobre o Polishop, o que ele está vendendo, ele está criando ele está vendendo uma verdade sobre uma expectativa que todos nós temos, é real. Ele só coloca mais cor em cima, ele potencializa, né? Ele chama atenção para algo que está lá, que é o sentimento da gente se sentir incompleto, e ele está vendendo o preenchimento desse espaço.
Quando o Val está falando de vender uma casa, ele está fazendo a mesma coisa. Quando eu estou vendendo meu serviço aqui na empresa, eu estou fazendo a mesma coisa. Sim. Né? E aí foi legal que você falou sobre a gente estar alinhado com a nossa verdade. Porque se a gente for fazer a verdade vedantina, lascou. Porque aí eu não posso vender serviço, não posso vender, né? Porque eu compro uma casa por quê? Porque eu estou buscando segurança. Segurança da moradia. Posso mudar os parâmetros, né? Não precisa ser suntuosa, não precisa ser... Mas ainda assim, a base disso é a busca da segurança. Então, o convívio em Maia, né? Viver em Maia é basicamente a gente surfar nessa onda da projeção. E quando você colocou no vídeo hoje lá lá na Arca, né? E falando sobre isso, foi muito interessante, porque é algo que eu tenho refletido e ele trouxe exatamente a conclusão do processo. Então, na verdade, eu ia complementar com o que o Val estava falando, tranquilizando ele, que ele pode não ter aderência com aquele apelo, mas ele tem o apelo dele. E Exatamente. são verdades diferentes, e não muda, né? Porque eu estou querendo vender uma segurança que não existe. E é uma segurança que cada um de nós busca, né? Eu não tenho interesse, tirando pizza, por exemplo, eu me dedico na pizza, eu me sinto seguro nela, não na cafeteira. Mas, Pois assim, é. e acho que esse é o grande desafio, né? A gente a Maia é tão bacana, assim, né? Tão danadinha, que ela vai te apresentando, parece joguinhos, né? Ah, nossa, resolvi o problema com a casa, resolvi o problema com a maquininha de café. E, na verdade, eu tenho que olhar para dentro, e não são problemas, né? Assim, não são... Eu tenho as vássanas são... Mas as vássanas só me lembram que eu me sinto incompleto, né? Exatamente. Na verdade, não é nem o que eu estou olhando. A gente sempre está olhando o quê? Na verdade, é o como eu estou olhando. O como, se eu olhar na base, né? Senão, eu vou passar uma vida inteira resolvendo. Se eu estou dependendo da pizza, da casa, da cafeteira, né? Vai ser uma eternidade. Quando eu olho para aquilo que eu me sinto incompleto e uso aquilo como uma ferramenta, né? De entendimento de que eu não é o que eu estou sentindo, é que eu não sou incompleto. Né? Então, a todo instante, ele está te convidando. E me parece, né, que acho que quando a gente chega nesse processo de iluminação, a gente tomou a vacina, né? Pronto. A gente vai ter o desejo da casa, eu vou ter o desejo da pizza, do café, mas eu já não vou me sentir incompleto por aquilo. Né? E isso é uma coisa que faz uma lógica, faz um sentido danado para mim. E quando eu me vejo com os meus apegos, eu tenho, né? Natural, senão eu estaria com a de laranja, né? Acho que estou longe disso. É legal porque eu passo a ter consciência. Então, me olho de fora percebendo a mim com meus apegos, mas eu estou num processo de me olhar com mais generosidade. E acho que o que eu mais tenho apego, né, que tem me desafiado, são aquelas coisas que eu ainda não percebo, mas que eu percebo gerar medo, né? E isso tem movimentado muito, né? O bem material é sempre muito mais palpável para mim, mas os medos, as inseguranças emocionais que são geradas de alguma coisa lá de trás, né, que desperta aquela insegurança, poxa, isso me desafia, mas eu estou num processo muito interessante de olhar com mais leveza para isso, olhar, né, tá bom, Cris, vai, você tem que ficar com medo, olha lá com medo, olha lá, não deixa ficar escondido, né? Olha para lá, porque quanto mais eu olhar com esses medos e entender melhor, eu acredito, né? Pelo que eu tenho percebido no meu movimento, mais rápido eu vou descobrir uma forma de desapegar, né, daquele medo. E a parte mais bacana, que é o formato que eu estou fazendo isso, é sem apego, eu não estou com pressa de fazer isso, porque não existe o tempo, mas que ele aconteça no tempo exato. Né? Então, acho que tem tudo a ver com o que você trouxe hoje aí da aula, e eu só queria contribuir. Gratidão. Porque esse processo do medo, ele é um objeto, né? O medo é um objeto. Então, é um objeto que vem te trazer, te ilustrar essa ilusão da incompletude, né?
da mesma maneira que todo o processo de venda de qualquer coisa, porque a gente sabe, né? Tem várias técnicas de vendas e todas elas são unânimes em trazer a solução de uma dor. Que dor é essa? A dor da ignorância, de eu achar que me falta alguma coisa, né? Mas que é uma dor que é real dentro do universo aparentemente real. Então, de fato, a sua empresa resolve dores de cabeça, né? Porém, a dor de cabeça de quem está sentindo lá na ponta, ela não é real, ela é aparentemente real. Assim como a solução que a sua empresa está vendendo também é aparentemente real. Então, ela faz parte de uma camada de realidade, né? E todas as coisas aqui manifestadas na tridimensão, aqui na Terra, são aparentemente reais. Então, nós estamos aqui fazendo uma jornada e é razoável, é justo, né, que esses objetos apareçam aí nessa perspectiva. E tem uns que têm realmente uma um prejuízo, né, uma má intenção por trás. Por exemplo, determinados alimentos, né, bebida alcoólica, enfim, que fazem mal para a saúde mesmo. Agora, tem vários outros objetos que têm uma promessa de solução mesmo, de ajuda, e que aparentemente são dármicos, né? Mas que sustentam esse universo aparentemente real, e é o que é, né? E a vida tem de todas essas camadas aí. E a gente, conseguindo discriminar sobre elas, a gente consegue ser feliz. Isso é um desafio para mim, eu partilho aí com você, né, normalmente, então vou falar com os outros, para eu fazer a propaganda do meu produto, né? Porque, só para contextualizar, eu tenho um sistema, né, uma plataforma web que vende soluções corporativas na área de food tech, né? E aí, eu entendo na minha cabeça, né? Nessa parte eu sou extremamente vedantino, não, tá lá, o cara usa se ele quiser. Mas eu preciso de Maia, eu preciso entrar no jogo de Maia, né? E isso gera um looping. Mas, assim, por isso que eu falei que foi muito legal, porque eu estou num processo de entender que é preciso fazer isso, né? Vender algo que alguém não disse que está precisando. Então, eu tenho que criar necessidade nele. E eu crio necessidade falando que eu gerencio relacionamentos e tudo mais. E isso é um pouco gritante na minha cabeça, né? Eu falo, putz, não dá. Mas entender que isso é parte do jogo de Maia, aí é bem isso, eu não estou enganando ninguém, porque realmente eu faço isso, e não estou prometendo que ele vai pro Nirvana, né? Não está prometendo a iluminação para ninguém. Não. Iluminação corporativa. Então, assim, é muito interessante, porque eu posso usar isso a favor, usar o jogo de Maia para navegar em Maia, gerar recursos para que eu possa, inclusive, proporcionar outras coisas que não estão indiretamente. Eu uso o jogo a meu favor. Então, tem sido um processo muito interessante, né? Usando o meu ambiente corporativo, que é muito agressivo, né? Na área de food, e poder colocar, porque é uma coisa que eu sempre fiquei, como estar em Maia, né? E não ser de Maia, né? A Bíblia fala isso, né? Estar no mundo, mas não ser do mundo. Sim. Então, é muito interessante. Então, não tem como fugir. Você está lá, né? E senão você vai ficar legalista, né? Você fica andando em nuvens dizendo, olha, eu sou... Não. Essa história tem a ver com a história do barco, né, Cris? O barco está no rio, no mar. O mar é Maia. E o barco, para navegar em Maia, ele não pode se deixar ser inundado por Maia. Sim. Então, é sobre isso. A nossa navegação aqui na Terra, ela depende dessa blindagem, dessa impermeabilização do nosso casco, né? Como barquinhos, para que a gente não se inunde por Maia. E dessa maneira, a gente surfa em Maia, literalmente. Né? A gente consegue fluir em Maia, que é o desafio. Né? O jogo é exatamente esse. O desafio é fluir. Você usou esse exemplo, acho que na última aula, né? Do barco. Foi fantástico, assim. Ele
caiu dentro deste contexto de reflexão foi incrível, né? Bem Sim. isso mesmo. Quanto Eu mais acho que eu experiência tinha, tiver- se eu não me engano, eu ouvi do Swami Shwarananda, que é do Kriya Yoga. Eu tinha ouvido uma palestra dele que falava sobre isso. Que é um belo exemplo mesmo. É super condizente, né, com a nossa realidade. Mais alguém quer trazer alguma coisa? E eu. Oi, Su. Eu vou E, colocar nossa, tanta coisa legal aqui. Eu vou colocar aqui para te ouvir, ó, só um instantinho. Vou ligar aqui o alimentador da minha bateria, tá? Mas estou te ouvindo. Dá para ouvir agora? Estou te ouvindo. Eu só vou. Então. Minha bateria aqui para ligar. Só um minutinho que eu continuo te Tá. ouvindo. Não sai da tela, tá? Pode ir falando. Tá. Não, é muito interessante tudo isso, porque eu também estou estudando, né, sobre marketing e tal, e algumas vezes também me vi em conflito com algumas questões que pega ali na ética, e no caso aqui, como a gente está estudando Vedanta, né, a nossa, vamos dizer, nossa ética vira vedantina total, né? Mas eu acho que, né, a Gabi falou assim, mas eu sempre caio, né? Eu caio todo dia, o tempo todo. Mas eu acho que o exercício do Vedanta não é sobre não cair nas pegadinhas. A gente está no game, a gente vai cair o tempo todo, né? Mas sim de ter consciência de algumas coisas, porque, assim, eu me sinto muito assim, que algumas coisas, né? Sou muito desejosa, e às vezes me questiono, poxa, mas por que eu estou desejando tanto isso? Isso aqui é uma ilusão e tal, né? Isso aqui é um excesso, né? Eu não preciso de tudo isso. Mas às vezes eu sinto a necessidade que o meu caminhar precisa de algumas vivências para amadurecer nesse sentido. E não adianta eu querer podar e me enganar também que eu estou entrando nessa ética do Vedanta, ou que eu estou exercitando o Vedanta, né, de forma mais coerente, se for um pouco forçado da minha parte, só para eu sentir que eu estou exercitando isso da forma que tem que ser. Então, eu deixo fluir um pouco naturalmente e só observo o meu próprio desejo, o meu próprio consumo, os meus próprios conflitos com a ética, com o marketing, com até essas questões de venda. Estou achando muito engraçado que ele falou do Polishop, eu estou estudando sobre gatilhos e tal. E os gatilhos, eu não acho eles mentirosos. O gatilho é tudo que está dentro da gente, que é a nossa verdade das nossas necessidades. A única coisa é que o cara vai usar isso como isca, né? Vai jogar isca e vai pegar você aí no gatilho. Que não é uma mentira, é um jogo, né? E aí eu acho que a gente aqui que está no estudo do Vedanta, a gente consegue enxergar isso, independente de saber o que é gatilho ou não, de entender se esse desejo é um excesso ou não. E se você quer se entregar a esse excesso, porque a gente estava falando aí, né, nas aulas passadas, sobre a fome de necessidades essenciais. Eu sinto muito que eu tenho uma fome de necessidades essenciais emocionais. E são coisas que algumas coisas no exercício do Vedanta, na observação, se diluem, porque eu percebo que eu já estava pronta para diluir aquele pedacinho lá do game. Mas outras, não. Outras eu vou ter que cair, sim, em várias pegadinhas, eu vou ter que desejar e deixar de desejar no movimento do exercício do Vedanta aí, que é para eu criar essa maturidade, né, emocional do desejo, não suprir a necessidade do desejo, não é isso. Mas algumas coisas eu preciso desejar e preciso ter para eu exercitar o Vedanta e enxergar com clareza. Eu desejei, eu conquistei, mas tá vendo? Eu continuo sentindo aquele mesmo vazio. Então, é legal para eu viver isso, confirmar e reafirmar que eu não sou isso.
que eu não sou, né? Eu não sou o resultado do meu desejo, né? Perfeito. Concordo, Su, concordo plenamente. E eu tenho feito essa mesma observação a fundo e intimamente, porque há bem pouco tempo atrás, umas semanas atrás, eu passei um episódio emocional muito inusitado. Eu tive um gatilho, assim, que disparou uma atitude que eu vejo como, tipo, um acesso de raiva, sabe? Eu coloquei para fora, assim, uma catarse mesmo. Eu fiz isso com o Mário, né? O Mário foi meu interlocutor ali do momento. E aí, só que eu tomei um susto da maneira que veio isso à tona, sabe? Do nada, veio aquela coisa rajásica absurda que é muito distante do meu perfil do cotidiano, né? E aí eu fui investigar a respeito disso. Eu cheguei à conclusão de que essa catarse, ela foi necessária e foi um subproduto de uma repressão de alguns desejos. Vem em forma de raiva, porque a raiva ela é uma consequência de desejos não atendidos, né? Então, naturalmente, quando a gente, desde criança, quando a gente não tem os nossos desejos atendidos, a gente se manifesta em raiva. O que estava acontecendo comigo? Por conta dessa jornada vedantina, a gente está imerso aqui, né, no conhecimento, todo dia a gente está vendo alguma coisa, o Mário tem a busca dele idêntica à minha, então acaba que quando um não está buscando, o outro está buscando, e a gente acaba ouvindo, mesmo que não esteja naquele momento buscando, a gente acaba ouvindo e se tentando alguma coisa. E aí aconteceu isso, eu percebi que houve um movimento natural comigo de repressão, do tipo, não, eu não posso, não estou mais nesse lugar, eu não posso mais olhar para isso, eu não posso mais permitir esse movimento dentro de mim, sabe? Só que quando o desejo chega no nosso campo, ele já está instalado por outros mecanismos. E não é uma solução a gente não olhar para o desejo, a gente ignorar o desejo, porque ele já está no campo. Então, ele precisa ser observado, ele precisa ser considerado, porque ele tem uma função ali, né? A função de te alertar sobre o seu nível de consciência, sobre as suas buscas, sobre os seus objetos que você está valorizando no seu cenário, né? E aí eu percebi isso, que tinha certas coisas que eu estava negando que eu ainda desejava, sabe? E aí, nesse dia, eu acabei colocando algumas coisas para o Mário, assim, e de forma que eu fiquei surpresa. Eu falei, caramba, eu estou valorizando isso ainda. Né? Eu ainda dou valor para isso, eu ainda deposito nisso uma expectativa, um desejo. E tá tudo bem, eu só preciso acolher isso e continuar olhando para isso. Então, fazendo um link com a história de Buda, por exemplo. Buda, ele foi um grande renunciante. Ele renunciou a um reino inteiro. Isso significa que nessa opulência, nesse auge esse auge material, né? Ele conseguiu perceber, na prática, que a felicidade não morava ali, naquele reino, naquele palácio. Não tem como a gente dizer, por exemplo, que o mendigo é um renunciante. Ele não é um renunciante. Ele pode até ser, né? Pode haver algum mendigo que seja renunciante, mas, em via de regra, o mendigo é alguém que está em condição de escassez e não de renúncia. Né? Na Índia tem os mendigos espirituais que de fato são renunciantes, mas aqui no Ocidente não. Os mendigos são pessoas que estão em carência, em estado de carência, em estado de escassez, né? Então não dá para dizer, pô, o cara é realizado porque ele é mendigo, ele está desapegado. Não, como é que ele desapega de algo se ele nem teve a oportunidade de se apegar, né?
E é a mesma coisa sobre todas as coisas que estão dentro do nosso cenário, que a gente muitas vezes tem necessidade de realizar para entender que não é sobre aquilo, né? Então, mas no Vedanta a gente sabe a teoria, sim, mas é por isso que o Shravana é só a primeira etapa do processo. Saber a teoria é só a primeira etapa do processo. Então, nós todos, né, merecemos contemplar essa verdade no campo. E sim, eu já sei eu já consegui perceber isso de verdade, contemplando, né, entendendo na prática que a felicidade não está em vários objetos que eu já tentei provar e para sanar uma falta de alguma coisa e entendi que não estava ali, né? Mas tem algumas outras coisas que ainda não estão entendidas dentro do meu campo e está tudo bem. E eu vou fazer essas discriminações todas as vezes que forem necessárias, todas as vezes que eu estiver vivendo aquela determinada situação, porque somente quando o ego está fortalecido, ele pode ser dissolvido. Enquanto eu estiver num movimento de falta, de escassez, de vulnerabilidade, eu não estou com o meu ego forte. Então, eu preciso fortalecer para dissolver. Só quando eu esgoto essas alternativas do personagem é que eu consigo me despir, me despojar da personalidade, do personagem. Né? Então, eu me sinto ainda em construção dessas verdades. E me acolho nessa condição da construção. Né? Porque não existe comparação com outras pessoas, com outros objetos, mas olhando para uma jornada de mim mesma, eu me considero em pleno movimento, em pleno flow, né, nesse contexto do conhecimento. Então, tá ótimo. Eu sei que a minha busca tá acontecendo, tá dinâmica, né, minha busca por conhecimento. E eu mereço acolher todas essas mazelas, todos esses pormenores, todos esses objetos que insistem em me vender uma verdade, né? Então, eu concordo plenamente com o que você traz e sou prova viva de que isso, de fato, é fato. Acontece no cotidiano. Mais alguém? Então, vamos seguir aqui com a nossa leitura. Página 39. Acho que eu perdi aqui onde a gente parou. Peraí. Na verdade, quando você está infeliz, você tem em mente... É isso? Ou é antes? Não. Mas, quando você diz do interior, temos um problema. Serão os rins uma fonte de felicidade? Ou será que o fígado é? Ou será que é nos pulmões ou no coração que a felicidade está? No entanto, o coração pode ser uma grande causa de infelicidade quando ocorre um ataque cardíaco. Então, se os órgãos internos não são a fonte de felicidade, o que você quer dizer quando afirma que felicidade está no seu interior? Sua resposta terá que ser necessariamente: Swamiji, é a mente. A mente é o manancial da felicidade. Aí, então, ele pergunta: se a mente é a fonte da felicidade, quando você está triste, você tem uma mente ou não? Na verdade, quando você está infeliz, você tem mente demais. Se você não tivesse uma mente, não estaria triste. É por isso que no sono profundo, toda a infelicidade vai embora.
A mente não funciona quando se está profundamente adormecido. Agradeça a Deus por isso. Portanto, você não pode dizer que a mente é fonte da felicidade. Você pode talvez dizer que um determinado estado mental seja fonte da felicidade. Então, agora, suponhamos que eu lhe pergunte: o que é que eu estou segurando na minha mão? Nesse caso, ele estava segurando um relógio, tá? Você dirá: é um relógio. Antes de ser mostrado por mim, o relógio não era visto por você. Agora que você o vê, ele se tornou um objeto no seu pensamento. Para haver uma percepção qualquer, é preciso que a mente se modifique de uma certa maneira, em conformidade com a natureza do objeto percebido. Se não houvesse necessidade da mente se modificar, então você veria o mundo como um todo, de imediato. Esta é a razão pela qual só sou capaz de ver uma coisa de cada vez. Assim como o filme dentro de uma máquina fotográfica fica marcado com o objeto exposto à luz diante da máquina, assim também a mente assume a forma do objeto que eu percebo, seja este um som, uma imagem, uma cor, etc. Essa forma que a imagem assume se chama vrit. Vrit. Vamos dizer que eu olho para uma corda e acho que se trata de uma cobra. A historinha aqui da cobra de novo, né? Isso ocorre porque o pensamento que é produzido na minha mente, nesse momento, é o de uma cobra. Então, embora o objeto seja apenas uma corda, eu vejo uma cobra, não a corda que está ali. Você sempre vê o que você pensa. Suponha que você esteja falando com alguém que você pensa que é uma pessoa conhecida sua, mas depois de 10 minutos, descobre que a pessoa não é quem você pensava. Durante todo aquele tempo, você estava falando com a pessoa do seu pensamento. Se o objeto do seu pensamento e a pessoa coincidirem, há conhecimento. Caso contrário, não. Mas eu não quero entrar muito nisso por hora. Vamos dizer que eu esteja vivendo um momento de felicidade. O que existe na minha mente nesse momento? A felicidade. Quando você vê um relógio, o objeto do seu pensamento é um relógio. Se você vê uma árvore, o objeto na sua mente é a árvore. E se num determinado estado mental você adquire felicidade, o que está na sua mente é a felicidade. Agora, compreendam bem. Quando eu aponto para um objeto, como a árvore ou o relógio, eu digo: ali está uma árvore. Aqui está um relógio. E não sou a árvore, ou eu sou o relógio. Eu digo: isso é uma árvore. Este é um homem. Esta é uma mulher. Essa é uma criança. Isso é uma cadeira. Isso é a mesa. Este é o sol. E então, qualquer que seja o objeto do meu pensamento, ao me referir a ele, eu digo: isto, isto, isto. Mas com relação à felicidade, eu falo: isto é a felicidade ou eu sou a felicidade. Eu não digo eu sou aquela árvore quando a vejo, graças a Deus. Você não diz eu sou o relógio quando vê alguém dar corda em mim. Analogamente, se há felicidade em minha mente, eu deveria me referir a ela dizendo: isto é a felicidade. Mas não o faço, pois o que digo é: eu sou feliz. E, portanto, está muito claro que felicidade não é um objeto. Sendo assim, o que ainda resta nesse mundo? Somente eu mesmo, o sujeito. Neste mundo existem apenas duas coisas, que é kshetra, os objetos, aquilo que é conhecido, e o outro é kshetrayana, o conhecedor, eu. O Sol é um objeto do meu conhecimento. A Lua, as estrelas e a Terra também. As células, o núcleo das mesmas, as várias leis, a começar pela gravidade. Todos esses são os objetos do meu conhecimento.
Quem então é o sujeito? Eu sou o sujeito, não existe nenhum outro. É algo surpreendente para você saber acerca de si mesmo, qual seja, que não existe nenhum outro como você. Você é o único sujeito neste mundo. Tudo mais não é senão objetos do seu conhecimento. O tempo, o espaço, a terra, todos são objetos do seu conhecimento. Se você olhar para mim, eu também sou um objeto para você, e não o sujeito. Você é o único sujeito. Se a felicidade não é um objeto, só resta uma coisa que ela pode ser: o sujeito. O sujeito sou eu. E o objeto é aquilo que eu conheço. A felicidade não é um objeto, como o sol, as estrelas, a lua, pois ao me referir a estes, eu digo, este sol, essas estrelas, esta lua. Mas quando eu falo de felicidade, eu digo, eu sou feliz. Então fica muito claro que a felicidade sou eu mesmo, e não o objeto. Você pode perguntar, se eu sou a felicidade, como é possível que eu não perceba isto? Bem, essa é a minha pergunta. Como se pode adquirir essa visão? Parece que a felicidade vem do exterior, mas nós já vimos que ela não vem de fora. Então, como é possível que a praia tenha me feito feliz um dia? Como é possível que a montanha, ou o nascer do sol, ou um livro de poesias, ou uma música tenham me tornado feliz um dia? Isso é como quando eu estou olhando para o céu de Londres, que está coberto de nuvens e de poluição. E então, não consigo ver o sol. Num dado momento, eu vejo que o sol surge, para logo em seguida desaparecer novamente. Foi o vento que fez com que as nuvens se afastassem. E aí pude ver o sol. Se eu fosse um idiota, poderia dizer que o vento trouxe o sol e depois levou embora. O vento não trouxe o sol, mas me ajudou a vê-lo quando afastou as nuvens que se postavam entre mim e o sol. Da mesma maneira, ao realizar algum desejo, ou surpreso pela descoberta de algo belo, glorioso, cativante, a minha mente, por algum tempo, deixa de lado as suas nebulosidades. E nesse momento, eu não sou mais uma pessoa carente. Eu me vejo feliz. Exatamente como o sol, que é imóvel, mas parece surgir, eu já estou ali presente. Por mais que a minha mente esteja sombria, e por isso citei o céu de Londres. Geralmente eu estou triste, mas às vezes fico feliz, porque eu sou a felicidade. Sempre que as sombras da mente se desvanecem em decorrência de alguma situação, eu me sinto feliz. Tal situação fez as vezes do vento, que dissipou as nuvens e revelou o sol. Compreenda bem isto. No momento em que o desejo é satisfeito, eu não me sinto mais uma pessoa carente. Eu desejava algo porque concluí que era uma pessoa incompleta. Não tendo consciência do que eu realmente sou, eu quero ser eu mesmo. E se acredito que obtendo um determinado objeto, ficarei feliz, então eu tento adquiri-lo. Ao consegui-lo, meu desejo desaparece e eu não me sinto mais uma pessoa carente, cheia de desejos. E por algum tempo há alegria. A seguir, eu volto a me sentir incompleto. A felicidade se vai, as névoas retornam e o sol fica oculto. Esta é a razão pela qual, às vezes, não precisamos de muita coisa para estarmos felizes. Pode ser que, numa ocasião, você precise apenas de uma simples piada. Uma pessoa sensível não necessita de várias coisas para se sentir feliz. Talvez baste o nascer do sol, ou um verso, ou as cores de uma flor. Algumas pequenas coisas são suficientes para deixá-las felizes. Mas, ainda assim, essas coisas são necessárias para clarear a nebulosidade da sua mente. Uma mente que não tenha tal sensibilidade
pode ser disciplinada para adquiri-la. Mas, supondo que ela ainda não a possua, então ela precisará de que algo aconteça, que algum desejo seja realizado, que alguma experiência ocorra, como uma música excitante, tipo danceteria ou funk, e aí a pessoa fica feliz. E, portanto, eu vejo que a maturidade da mente humana é medida somente em termos dos tipos de objetos que ela precisa para estar satisfeita. A mente mais madura é aquela que não precisa de nada para estar bem, pois tem o conhecimento de que a felicidade sou eu mesmo. É por isso que sempre que você é você mesmo, você é feliz. Você não se vê, às vezes, cantando sobre o chuveiro? Todo mundo é um cantor de banheiro. Quando canta no chuveiro, estaria você tentando agradar alguém que está do lado de fora? Na verdade, se descobrir que alguém está escutando, você para de cantar. Ou será que você conclui: vou cantar uma canção e ficar feliz, agora que estou aqui debaixo do chuveiro? Você tem uma conclusão como essa antes de cantar? Não, você simplesmente canta. Porque ao pendurar suas roupas na parede do banheiro, você pendura também suas tristezas, seus desejos, seus conhecidos, sua personalidade, suas memórias, seus problemas. Tudo isso fica pendurado ali, junto com a sua calça e a sua camisa. E o que mais você estava vestindo? Então, você se despe interiormente por um momento e vê a si mesmo feliz. Você não sabe a razão pela qual está cantando, mas você canta. E essa é uma expressão de alguém que está feliz. Vamos imaginar agora que você esteja sentado na praia às 5 da tarde e o sol esteja se pondo. O céu está todo colorido e você pode ver as cores se refletindo nas ondas do oceano. Você está sozinho, há poucas pessoas na praia. Um bando de gaivotas passa voando. Você está muito feliz. E sabe por quê? Porque você não quer que as cores do céu sejam diferentes, nem que o oceano, a areia e os pássaros se modifiquem. Ao menos agora, neste momento, você aceita o mundo como ele é. Tampouco você deseja ser diferente. Se, por exemplo, você ficasse se lamentando por não ter trazido sua esposa, então nesse momento você estaria querendo ser diferente. Mas você não fez e nem deseja que o mundo se modifique. Aí então você percebe como o mundo é radiante e belo. E não falta nada a ele nem a você. Existe uma união, existe alegria e harmonia. As coisas se encaixam em seus lugares. A liberdade sem carências ou desejos. E isso é o que chamamos de felicidade. Você é um com o mundo e está feliz. Você não precisa fechar os olhos ou tampar os ouvidos. Os olhos e os ouvidos estão bem abertos e você se sente livre e satisfeito, porque não está querendo modificar nada. Na verdade, sempre que você está feliz, você está bem com o mundo. E quando está infeliz, você reclama do mesmo. Ao acusar o mundo, um dedo aponta para ele, enquanto que 3 apontam em sua própria direção. É por isso que ninguém quer despertar do sono. Todos os dias, primeiro você acorda e só depois levanta. E assim, você começa o dia com um conflito. Sim, porque no sono você estava feliz. Ou ao menos não era infeliz. No sono profundo você estava ali presente. Não estava morto. E você estava feliz, pois antes de ir para a cama, você não se lamentava dizendo: "Oh, hoje eu tenho que dormir. Eu já dormi ontem, por que eu tenho que dormir todos os dias?" Você reclama do trabalho. "Oh, hoje tenho que ir trabalhar." Isso sim é um problema. Então, o fato de que temos que dormir todos os dias não é um problema. Pelo contrário, as pessoas são muito cuidadosas nos seus preparativos para poderem desfrutar de um sono confortável. E pela manhã, elas relutam em se levantar, exatamente como quando você está assistindo um jogo de futebol em que a seleção brasileira está vencendo.
Você está muito animado e não quer sair de perto da TV, mesmo que o almoço esteja pronto e a comida esfriando. Por quê? Por causa da felicidade. Exatamente da mesma maneira, você está ansioso para ir dormir e relutante em acordar. No sono profundo, quem está ali? Não há memórias, nem conhecimento, nem mundo, nem corpo físico. Quem está ali no sono profundo? Apenas você mesmo. Despido de todas as coisas, você está consigo mesmo e está feliz. Por quê? Pela simples razão de que você é a felicidade e a sua natureza é plenitude. Na verdade, sempre que eu adquiro alguma felicidade, eu retorno a mim mesmo. E, portanto, se eu sei com perfeita clareza, com a mesma clareza com que tenho consciência deste corpo físico, ou com que vejo a luz que ilumina este auditório, se compreendo perfeitamente que eu sou a felicidade, se isso está perfeitamente claro para mim, em termos de conhecimento, então nunca poderei ficar infeliz. Uma pessoa infeliz pode se tornar feliz, porque essa é a sua natureza. Mas alguém que tem a convicção de que é a felicidade, jamais poderá ficar infeliz. Nunca pense que o conforto é sinônimo de felicidade. Você pode tentar tornar sua vida confortável, mas jamais pense que o conforto irá fazê-lo feliz. Todas as buscas materiais podem nos dar vários tipos de conforto, e não há nada de errado nisso. Você pode estar cercado de conforto e se sentir feliz, mas também pode estar confortável e infeliz. Uma vez eu vi um homem que estava sob uma cama d'água, daquelas que até vibram, e ainda assim ele não conseguia dormir. Ou seja, ele estava confortavelmente infeliz. Mas você também pode estar confortável e feliz. O nosso problema não está relacionado ao conforto ou ao desconforto, mas há um problema inteiramente diferente, que é o de ser feliz ou infeliz. É uma questão de ver a mim mesmo como uma pessoa feliz e completa. Você pode perguntar: como reconhecer a mim mesmo como sendo essa plenitude? Bem, isso eu lhes falarei amanhã. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Alguém quer trazer mais algum complemento? Não, tá todo mundo satisfeito? Satisfeito não, mas é bem o que a gente falou agora há pouco, né? Um processo onde a gente está aprendendo a não se identificar. E a Sorama falou uma coisa muito legal, né? É se permitir experienciar isso até no nosso tempo, no tempo de cada um, a gente possa fazer essa desassociação, né? E eu lembro quando o Arlindo, o professor Arlindo, falava lá para a gente, não se preocupa com o tempo, só faz. E hoje isso é muito mais claro, evidente, né? Então é quase como se a gente estivesse assistindo assim de telespectador da nossa própria vida, né? Fala, caraca. É isso mesmo. O objetivo é justamente esse, né? A gente ser cada vez mais telespectador do nosso próprio personagem, que não necessariamente é a nossa vida, é um personagem, né? E a gente consegue olhar. E aí eu me lembrei, estava lembrando do dia que a Paty e o Cris vieram dormir aqui, acho que faz umas 2 semanas, que no outro dia de manhã eles falaram assim, a gente estava te ouvindo cantar no chuveiro. E eu nem tinha me lembrado que eu tinha cantado no chuveiro. Aliás, acho que eu cantei sem nem saber. Aí o Cris falou, nossa, eu estava toda feliz cantando no chuveiro. Era isso, Cris. Quando a gente está feliz, a gente nem percebe. É uma coisa automática. É automático. A gente simplesmente é, né?
É o momento que a gente está sendo. E dá para perceber porque é um estado de espírito mesmo. E é interessante, quando você fala isso, né, para quem ainda não está atento, isso é muito óbvio, é muito óbvio. Nossa, não, é um estado de espírito, lógico que é. Eu lembro quando eu estava ainda lá na igreja, né, eu era da Igreja Batista, e eu escutava lá o pastor falando, não, a felicidade não é o que você passa, é o caminho, né? Falei, tá bom, mas a galera não se liga nisso, porque acaba não ensinando olhar para dentro para você poder, para que isso se torne um evento prático. E quando você começa a olhar para dentro, você fala assim, eu ainda não sei usar esse brinquedo não, né? De como olhar e se alegrar, porque daí é interessante, porque o desapego provoca isso. Nossa, tive, né, uma situação que me desagradou, mas o como eu vou olhar para ela pode provocar um estado de felicidade, que é o que você falou agora, né? Eu posso estar confortavelmente infeliz ou desconfortavelmente feliz. Sim. Então, acho que o grande convite que o Vedanta faz para a gente, né, não é nos colocar numa posição melhor, é muito silencioso, de você olhar e falar assim, bacana, eu estou aprendendo a não apegar ao resultado. E é bem isso mesmo, né? O resultado é, putz, hoje eu tive uma reunião difícil, putz, aquilo me desanimou. Mas desanimar é justo, porque eu posso ter uma expectativa, mas não é um sinônimo de infelicidade, a não ser que eu atribua a ele. Então, essa brincadeira aqui, né? Cada um dentro do seu contexto, ele é muito convidativo. Mas podia ser mais rápido, né? Olha o meu apego aqui. Apegada ao tempo. Eu, sinceramente, Cris, discordo de você que felicidade seja um estado de espírito. Eu acho eu também discordo. É só repetir a frase do pastor, porque não faz sentido. Porque a felicidade é o estado original, não é um estado de espírito, porque ela não vai transitar, não vai mudar de acordo com o ambiente. O que muda justamente são esses estados de espírito que são projetados em cima da felicidade, né? Que é a expectativa, a vaidade, todo o resto que distorce o estado original. Eu sinto, eu ouvi muito o Arlindo falando sobre isso, né? Com base no conhecimento do James, que também está baseado no Dayananda, que a gente está vendo aqui. Então, felicidade é o estado original, é o que somos. E é isso, o que você conta para a gente fechar hoje com chave de ouro? Uau, estou encantada com essa nova perspectiva, porque eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, assim. Não, mas vem de encontro com o que você já estava comentando aí. A gente sempre acha que a vida é cheia de desafios e que tem momentos felizes, né? E aí essa parte do livro trouxe o quê, né? Que para mim foi absolutamente enriquecedor, interessante. É enxergar de outra forma, que naturalmente a gente é feliz e que a gente tem momentos de escorregada, né? Momentos de desafio, não o contrário. Isso é maravilhoso. Eu acho que, nossa, isso foi algo assim transformador, viu? Nunca tinha pensado nada parecido com isso, que é um estado normal, natural nosso ser feliz. E você tem razão, porque nos momentos que a gente está mais distraído, é quase que uma meditação, e a gente acessa um bem-estar e a gente nem presta atenção naquilo, a gente só acha que é um momento de paz, mas é só a nossa natureza mais fiel, né? Muito legal isso, muito legal mesmo. E é interessante quando a gente passa pelo processo de maternidade mesmo, né? Logo no puerpério, nos primeiros dias, o bebê, ele só dá sinal de insatisfação nos primeiros dias quando ele está com fome, ou com frio, ou alguma coisa assim, muito diferente do estado original. Porque no estado original, o bebê fica em shanti, em pura
paz, pura paz. Você olha e fala, meu Deus, será que ele nasceu mesmo? Né? Porque tá tão quietinho. Já teve vezes, assim, de eu checar, o Davi, principalmente, que era o mais chante, assim, de todos. De eu ir checar se ele estava respirando mesmo, porque eu falo, gente, não é possível, que não tem nada que incomode essa criança, né? Tá no puro estado de paz, de plenitude. E a gente, ao longo do tempo, vai se deparando com mais desconfortos, né? Então, lá para o 3º mês, surge quem? A cólica. Nossa, aí você vê o bichinho bravo, né? Insatisfeito, triste, e porque surge lá a bendita da cólica, porque o intestino precisa amadurecer, né? Então, todo desconforto, ele é um prenúncio de um processo de amadurecimento, né? Quer seja ele físico, quer seja ele mental ou espiritual. Mesmo as doenças, as deficiências, né? Tudo está posto para o nosso aprimoramento. E a gente insiste em se apegar ao objeto em si, ao desconforto em si, e não enxergar como um objeto de aprimoramento para voltarmos ao nosso estado original, né, que é a felicidade. E aí a gente vai colecionando, né, colecionando esses desconfortos, esses objetos inconvenientes, colecionando inconveniências, né, de acordo com as nossos apegos, nossos desejos. E como da criança que quer mamar, a gente a essa altura, né, do campeonato, quer um monte de coisa além do leite, a gente já nem quer mais leite, mas a gente quer um monte de outras coisas. Então, a gente vai sofisticando esse processo de desejo, de falta, né, com outras coisas que não necessariamente nos falta, mas a gente insiste que sim, né? E aí a gente acha que a felicidade é uma exceção, quando ela é a regra. E a gente é que fica criando exceção da exceção, exceção da exceção, exceção da exceção. E aí fica distante da regra, né? É isso. Então, vamos rever as regras do nosso jogo e lembrar que a felicidade é a regra. Gratidão a todos que participaram essa noite. Vamos encerrando, então, a sanga de hoje, manifestando a nossa plenitude e a nossa felicidade. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, gratidão. E até a próxima palestra. Semana que vem tem palestra número 3. Nos vemos. Obrigada. Boa noite, gente.